Reencarnação. O pensamento de que a vida não se acaba com a morte é um consenso universal, encontrado em todos os povos, em toda cultura, em todas as épocas. Este consenso universal é intrínseco ao ser humano, ou seja, não é aprendido. É o que a psicologia chama de inconsciente coletivo, pensamento universal que é herdado. O ser humano já nasce com certas premissas, e se nascemos assim, algo de verdadeiro existe neste pensamento. Tem que existir um porquê do ser humano ter este conceito inerente inscrito. Porém, a partir deste conceito básico de que a vida não se acaba com a morte, os povos começaram a criar ou fantasiar explicações de como seria esta vida pós-morte. E foram muitas e muitas teorias do que acontece após a morte. As mais diversas e mirabolantes teorias, sendo a grande maioria baseada em elementos da vida cotidiana, comer, dormir, se comunicar, hierarquias, trabalhos, doenças e até riquezas, e também, por falta de conhecimento, as teorias se basearam em conceitos de tempo e espaço. Tempo e espaço são grandezas físicas, que não podem existir na eternidade ou no assim chamado plano espiritual. E assim, entre tantas teorias, foi criada a explicação da reencarnação, de que uma pessoa morreria e seu espírito voltaria para nascer em outro corpo, para se aperfeiçoar ou evoluir. Esta teoria tem todos os elementos da vida cotidiana e convívio humano, logo é a mais fácil de entender. Ou seja, não muda nada. Morre e volta de novo para aprender. E essa volta pode ser incontáveis vezes. E ainda, a alma poderia esperar, entre aspas, no além, a hora certa de voltar. Como se o além tivesse tempo, lembrando que não existe tempo fora da realidade física. E por ser a reencarnação, uma teoria que é fácil de entender se espalhou por muitas culturas. O primeiro e principal argumento dos defensores da reencarnação é a de que os próprios espíritos desencarnados estariam comunicando aos médiuns que a reencarnação existe. Porém, dependendo da cultura e da crença de cada religião ou seita, este conceito ou argumento de revelação de espíritos muda radicalmente. Os espiritualistas ingleses não acreditam na reencarnação e alegam para isso o mesmo argumento, que a reencarnação não existe porque os espíritos revelam isso. Grande contradição. Mas como podem os espíritos que se manifestam por lá falar uma coisa e os espíritos que se manifestam aqui ou na França falar outra completamente diferente? Seriam os espíritos daqui sábios ou honestos e os da Inglaterra ignorantes ou mentirosos? Para tentar explicar essa contradição, alguns defensores dizem que esses espíritos ingleses dizem isso porque acreditavam nisso em sua vida. Ora, isso é outro absurdo ainda maior, pois a reencarnação, para muitas culturas, não se restringe a voltar a nascer no mesmo país, cidade ou família, e em algumas crenças acreditam que voltam até em planetas diferentes. Não existem revelações de espíritos, são manifestações do próprio inconsciente dos chamados médiuns, que falam do que eles próprios acreditam, dependendo da crença e cultura. Se existisse comunicação com os espíritos, a mensagem seria uma só. Cada médium vai dizer que quem está comunicando diferente está mentindo ou desconhecendo a verdade. Os espíritos bons e sábios estariam só numa cultura e num país. Total falta de lógica e bom senso. Outro exemplo. Os budistas tibetanos acreditam na reencarnação, mas que podem voltar na forma de animal, alegando que esta verdade foi revelada. Mas outras teorias sobre reencarnação afirmam que não se volta na forma de animal, que isto é impossível por causa da evolução e que os espíritos revelaram isso. Novamente verificamos que as supostas mensagens e revelações dependem da crença de cada povo e cultura. Mais exemplos. Cada vez mais aumenta o número de pessoas e seitas que acreditam que, quando morrerem, se reencarnarão em extraterrestres, em planetas distantes, fantasiando histórias de naves espaciais e galáxias.
E esta crença, eles acreditam ser baseada em revelações e mensagens dos próprios extraterrestres. Mas qual a diferença de uma suposta revelação de um espírito ou de um extraterrestre? Nenhuma. A pessoa entra num transe e seu inconsciente fantasia e cria histórias dependendo da crença onde a pessoa está inserida. Algumas pessoas divulgam estas mensagens e revelações, influenciando seguidores para uma nova crença ou seita. O segundo argumento dos defensores da reencarnação é de que muitas pessoas recordam fatos de suas vidas passadas, e assim sendo, isso provaria a reencarnação. Pela hipnose, é possível ativar a memória do inconsciente e lembrar fatos da infância e outras etapas da vida totalmente esquecidas pelo consciente. Pelo estado hipnótico, a pessoa fica sujeita à sugestão direta e indireta do hipnólogo, além do que o subconsciente aflorado pode ser delirante e imaginativo, dependendo do estado emocional da pessoa. Assim sendo, se uma pessoa que crê em vidas passadas passa por uma regressão, é claro e lógico que seu subconsciente irá fantasiar histórias. Se a pessoa não acredita, mas o hipnotizador sim, este também facilmente a influenciará. Exemplo: se uma pessoa acredita em ETs e que foi ET em outras vidas, pela regressão, fantasiará histórias de ETs, naves espaciais, etc. Se acredita em outras dimensões, gnomos, duendes e fadas, fantasiará esse tipo de história, dependendo da crença. Se durante o transe hipnótico, o hipnotizador pedir para lembrar o nome de 6 amiguinhos da pré-escola e insistir, é muito provável que a pessoa diga 6 nomes mesmo sem ter feito a pré-escola. Capacidade de confabular do inconsciente. A fabulação ou confabulação é uma modalidade especial de alteração da memória e atenção, que consiste no relato de temas fantásticos os quais, na realidade, nunca aconteceram. São devaneios nos quais o próprio paciente acredita. Em grande parte, resultam de uma alteração da fixação e de uma incapacidade para reconhecer como falsas as imagens produzidas pela fantasia. Forma-se todo um enredo que, mais tarde, conforme a complexidade espiritual e as tendências da pessoa, pode produzir estados delirantes ou imaginários. Reparem que as pessoas que acreditam e dizem ter feito regressão às vidas passadas, a imensa maioria diz ter sido pessoas importantes, tais como Napoleão, Cleópatra, reis, pessoas importantes, ou escravos sofridos. Nunca são simples lavradores. Isto são símbolos e arquétipos que o inconsciente usa para se expressar. E nesta expressão, as pessoas afirmam categoricamente que foram essas personalidades e estão convictas disso. Porém, não existiram milhares de Cleópatras e milhares de Napoleões. Não passam de fantasias e projeções do inconsciente, baseadas na cultura e na crença, que podem até ser útil num diagnóstico psicológico. Se fizer este tipo de regressão com os ingleses, por exemplo, eles não irão fantasiar estes tipos de histórias de vidas passadas, pois a reencarnação não faz parte da cultura deles. Da mesma forma, se fizer com os budistas tibetanos, eles irão fantasiar histórias que foram animais, pois é nisso que acreditam. As histórias narradas nas regressões de vidas passadas, que mais são divulgadas em livros e que dizem constituir provas incontestáveis da existência de vidas passadas, já foram totalmente explicadas pela parapsicologia, a maioria como pura fantasia e algumas combinadas com fenômenos parapsicológicos, tais como hiperestesia indireta do pensamento, xenoglacia, pantomnésia e talento do inconsciente. Deus inscreveu no ser humano o conceito inato de sobrevivência após a morte. E para quem acredita que a Bíblia é a revelação de Deus, há muitos e muitos trechos onde se afirma a ressurreição e não a reencarnação. Desta forma, verificamos que o ser humano tem um ponto de partida inerente, que é a continuação da vida. Porém, não consegue explicar a partir daí o que acontece. O único ser que poderia ajudar o ser humano a dar continuidade no conceito de sobrevivência da alma ou vida após a morte é o próprio Deus, e ele o fez. Jesus, sendo Deus, ensinou e provou a ressurreição.
Ensinou que a ressurreição é o modo pelo qual o homem passa da vida terrena à vida eterna. Que a ressurreição não um prêmio para bons somente. A ressurreição é uma exigência da alma humana. Bons e maus ressuscitarão. Os bons para a glória de Deus, céu, e os maus para fora da glória de Deus. E diferente de todas as outras teorias de continuidade após a morte, Jesus não inseriu elementos da vida cotidiana para explicar a ressurreição. Jesus ressuscitou neste plano para provar a todos, e depois foi para o plano espiritual,